Olá, bom dia para você, bom dia, vamos sair da cama com alegria para começar mais um dia. Hoje já é quinta, amanhã já é sexta, né? E aí vai começar o carnaval, semana que vem vai ser uma maravilha. Inclusive nós aqui do ICL vamos cair no Alalaô também, né? Mas enquanto o carnaval não chega, né, as pantomimas rolam pelas ruas do Brasil, especialmente pelas salas muito bem frequentadas por autoridades de colarinho branco e gravata, provocando uma confusão gigantesca, uma confusão dos diabos aí pelo mundo, porque os golpistas não se conformam com as derrotas que sofreram aqui no Brasil, né? E usam todos os instrumentos para tentar criar uma situação absolutamente falsa, mas que tem potencial para gerar uma encrenca muito grande no futuro das relações entre Brasil e Estados Unidos. Como se sabe, o bananinha Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos, tem ido, já foi 3 vezes esse ano, por conta do contribuinte brasileiro, obviamente, para conspirar contra o Estado brasileiro, para tentar constranger o ministro Alexandre de Moraes usando os amigos dele lá da extrema-direita americana, né, com propostas assim, completamente sem pé nem cabeça, como aprovação por uma comissão de um projeto de lei que tem por objetivo sancionar o ministro Alexandre de Moraes por decisões que toma aqui no Brasil, né, e que dizem respeito à soberania do território nacional. Mas o Bananinha conseguiu lá nos Estados Unidos criar uma situação tão infame e mentirosa que acabou movendo a máquina parlamentar. Então, o assunto foi aprovado lá. Vão tentar caçar o visto do Xandão dos Estados Unidos e estão procurando patrimônio dele por lá, né, para criar constrangimento. Por quê? Por quê? A alegação é de que o ministro Alexandre de Moraes tem imposto censura a parlamentares brasileiros e a outras pessoas que nos Estados Unidos teriam o seu direito à liberdade de expressão amparado pela primeira emenda. Mas aqui é o Brasil, nós temos outra Constituição, outro Código de Leis. E aqui a liberdade de expressão é limitada pela Constituição e pelos códigos, né? Você, por exemplo, você pode xingar uma pessoa, mas você vai ser sancionado. Não existe censura prévia, mas se você conspirar contra o Estado brasileiro, você vai ser processado por tentativa de golpe de Estado, por tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. É diferente aqui nos Estados Unidos, né? E eles estão fazendo uma campanha, uma pressão tão infame, que não tem outra palavra para qualificar isso, né? Criando uma situação vexatória para o Brasil, e isso tem acolhida lá, pelo menos no contexto dessa comissão. Não virou lei ainda porque parlamentares do Partido Democrata, que aliás andam muito calados lá nos Estados Unidos, né, que estão tentando fazer com que essa proposta de punir gente que atente contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos lá nos Estados Unidos, né, que isso seja punido. E de qualquer forma, vai haver aí, há um potencial de estragar essas relações no ar e não se sabe como é que um governo acelerado como esse Trump vai aproveitar essas chances, né? Aqui no Brasil a coisa continua tensa, essas conspirações dos Estados Unidos foram recebidas ontem com o tom adequado pelo deputado Guilherme Boulos, que entrou com um processo por crime de lesa-pátria contra o Bananinha. Por quê? Porque é crime conspirar contra o Brasil, usando para isso, inclusive, conchazos com autoridades de outros países. Então, está muito certo o deputado Guilherme Boulos de tentar parar com essa marola criada lá no sistema legislativo americano para constranger autoridades brasileiras. E nós chegamos ao cúmulo do absurdo de ter aqui no Brasil gente como o senador Marcos Duval, que fica aqui na dúvida sobre a sanidade mental desse cara, porque ele mente descaradamente, diz que já foi da SWAT, né? Agora pediu para os Estados Unidos invadirem o Brasil. Pensa bem se isso é se isso é papel de senador da República, pedir para uma nação estrangeira invadir o Brasil porque os caras perderam a eleição. E porque tem uma lei aqui que proíbe o uso de notícias falsas para construir capital eleitoral. É muito simples, aqui é um país chamado Brasil. E o mais engraçado de tudo é que essa gente se auto-intitula patriota. São os patriotas brasileiros, né? Que patriotas, nada, isso é patriotada, tentando convencer um outro país a constranger uma autoridade da Corte Judicial mais elevada do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, hoje o nosso noticiário está muito em torno desses temas aí,
né, da repercussão que não para de crescer, porque a coisa está escalando. Aí você pensa assim, mas olha, os Estados Unidos são país sério, né, eles não vão acolher. Gente, que sério que nada. Ouçam o que o presidente desse país, eleito outro dia pela maioria dos eleitores americanos, com mais de 70 milhões de votos, o que esse cara fez? Ele retuitou um vídeo produzido por inteligência artificial que mostra Gaza como um balneário, né? Botou a Trump Tower lá, tem nesse vídeo aparece uma estátua dourada dele mesmo, Trump. Então, assim, são coisas que até Deus duvida, entendeu? E tudo isso vai tornando o ambiente político e as relações entre países muito esquisitas, né? O fato é que a esquisitice está na moda, tá? E essa esquisitice tem um precedente na história. Vocês me criticam aqui por estar sempre comparando o momento atual com a situação da Alemanha da década de 30, mas é impossível fechar os olhos para isso, tá? Para as semelhanças dessa coisa toda. Até a esquisitice, né, do Terceiro Reich, a esquisitice do Hitler, que é da indumentária até a alimentação, passando pelo uso de drogas pesadas, né? O Hitler, como o Elon Musk, era usuário de drogas, né? E muitos dos comandantes militares dele também eram. Mas a droga não explica essa insanidade que está acontecendo lá. Nem a ketamina, nem a heroína, nem nada, né? E é sobre isso que nós vamos tratar na edição de hoje. Nós tivemos ontem, como se sabe, a demissão da ministra Anísia Trindade. Foi uma demissão que ocorreu depois de um processo de fritura muito longo, né? A mulherada reclamando com muita razão, hein? Que as mulheres têm sido secundadas durante o governo Lula porque elas são minoria inexpressiva e sempre que acontece uma crise ministerial, uma mulher acaba sendo demitida. E isso realmente quebra a representatividade. O governo Lula não está muito atento a essa questão da representatividade feminina, mas a mulherada está. E está reclamando com razão, né? Bom, para o lugar da ministra Anísia vai o Alexandre Padilha, e aí começa essa reforma ministerial, cuja extensão ainda não se sabe, né? Com relação a emendas parlamentares, o Congresso avançou um pouco, né? Conseguiu finalmente entender que o ministro Flávio Dino não vai amolecer, e ontem as três partes, o Supremo, né, representado pelo ministro Flávio Dino, o Congresso Nacional, representado pelo presidente da Câmara, e o Palácio do Planalto, representado pela AGU, conseguiram chegar a um consenso para liberar as tais emendas, e aí se tudo der certo, né? A gente pode esperar para os próximos dias a aprovação de muita coisa que está parada lá, especialmente do orçamento da União, que começou a criar problemas já, inclusive para áreas sensíveis, como, por exemplo, o agronegócio, né? Nós tivemos ontem a divulgação da pesquisa da Quest, nós tivemos a pesquisa anteontem da CNT-MDA, e tudo está causando um grande transtorno para os players desse jogo estranho. Gente, olha só, vamos dar uma olhada aqui na capa do site do ICL, notícias para ver quais são os destaques que o ICL pautou para você. Governo Lula rejeita politizar decisões judiciais e diz que os Estados Unidos distorcem ordens do Supremo Tribunal Federal. Declaração ocorre em resposta à nota publicada no X, que faz referência implícita ao caso do Rumble, né, que é o canal de vídeo da extrema-direita hoje, queridinho da extrema-direita mundial, que foi impedido pelo Moraes de operar no Brasil porque não tem aqui um representante legal. Aqui embaixo, nessa segunda manchete, nós temos a foto do deputado Renato Freitas, né? E ele arranjou outra confusão, uma confusão boba lá, não estou falando que é culpa dele não, tá? Mas se meteu em outra confusão porque foi bater boca com o assessor de um deputado e acabou dando motivo para que acontecesse isso aí, quer dizer, dando motivo. Eu estou falando que aproveita-se contra o Renato Freitas, vocês se lembram que ele já foi vítima de um outro processo de cassação do mandato dele, mas querem fazer de novo, Então está aqui, após confusão na CCJ, o deputado pede mais uma vez a cassação de Renato Freitas. O deputado que pediu essa cassação é o Tony Barrichello, é o Tito Barrichello. Tito Barrichello é da bancada da bala, e, enfim, reaça total. Ele disse que o petista quebrou o decoro na sessão da segunda-feira. Aqui, entre os destaques secundários aqui da página home do ICL Notícias, Dino homologa acordo com o Congresso, mas não libera todas as emendas, né? Daqui a pouquinho a gente vai ampliar a discussão sobre isso. Comunidade Guarani Kaiowá resiste a avanço evangélico e pede ajuda no Mato Grosso do Sul. Falando em comunidade evangélica, vocês viram a feiticeira
fazendo ontem uma pregação moral na internet, curiosa pregação, vindo de quem vem, né? Proteção ao servidor público. Por que o PL 3957-2024 não avança na Câmara? É a coluna do Jorge Misael. E lá na imprensa grande, na Band, minha casa anterior, né? Confusão por lá também, porque o Sérgio Maurício, o locutor, foi afastado. Por quê? Porque ofendeu a Érica Hilton no Twitter dele. Então fez muito bem a Band de afastar esse sujeito que se entende de futebol, não entende nada de política, muito menos de civilidade, né? Porque, sabe, quando os preconceitos afloram dessa maneira, não resta nada para defender para trás. Não é verdade? Então vamos começar o programa. Começar como eu faço todo dia pela previsão do tempo. Calorão no Brasil continua. Nós temos aqui na tela aqui a página do Instituto Nacional de Meteorologia, com os alertas aqui nessa área alaranjada, né, que vai do extremo oeste do Brasil até o litoral do Nordeste, né, passando aqui pelo Centro-Oeste, Tocantins, Goiás e Mato Grosso. O Mato Grossão lá, não se fala Mato Grosso do Norte, mas é o que quero que você entenda. O Mato Grosso de cima, Mato Grosso do Sul está fora. Mas nessa faixa amarela aqui, todinha, olha, também vai acontecer chuvarada. E todos esses alertas que você está vendo aqui no mapa do Instituto Nacional de Meteorologia são em função de chuvas que podem chegar em alguns lugares a 50 milímetros e outros lugares a 100 milímetros. Né? Agora eu vou ver aqui a previsão do tempo para o dia de hoje, agora de manhã. Vou colocar logo aqui de tarde, porque é onde a gente tem os problemas, né? A temperatura sobe aí pelas 3 horas da tarde, atinge as máximas e o pessoal frita. Então põe na tela para mim, Alex, obrigado. Aliás, Alex, bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia, Panúzio, tudo bem? Bom dia, chat. Alex, 8-0 ontem o Fluminense deu naquele time que... Qual é o nome do time? Águia de Marabá, do estado do Pará. Depenou, né, o Águia de Marabá. O Fluminense, 8-0, quer dizer, teve um gol a cada 10 minutos na partida. Isso. Também foi mata-mata da Copa do Brasil, esse jogo, essa goleada do Flusão. Muito bom. E teve mais, não? Teve um jogo importante que foi da Libertadores, que foi Corinthians e Universidade Central da Venezuela, 3-2. O Corinthians passou. Beleza, maravilha. Os corintianos estão alegres, então, né? Parabéns para os corintianos. Gente, vamos voltar aqui para a temperatura, porque aqui está coisa aqui. Olha aqui, olha. São Paulo hoje, temperatura máxima de 32 graus. Rio de Janeiro, 37 graus. Gente, os cariocas estão sofrendo, hein? Mas 37 para quem já teve 42 não é quase nada, né? Em Vitória, 33 graus. Em Belo Horizonte, 30 graus. Em Brasília, 29. Goiânia, 32. No Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 32 graus de máxima. No Paraná, Curitiba, 30 graus, pancadas de chuva e trovoadas. Vai chover aqui no sul hoje bastante. Em Florianópolis, 32 graus. E no Rio Grande do Sul, nuvens, pancadas de chuvas, trovoadas, 30 graus, muito calor lá. As capitais do Nordeste, como sempre, a temperatura entre 28 e 30 graus, né? Em Palmas, capital do Tocantins, teremos 29. Em Belém, 33. Em São Luís, 30. Teresina, 30 graus, tá vendo? Tá suave lá. Tá suave, né, por enquanto. Macapá, 33 graus. Manaus, 32. Porto Velho, 29. E Rio Branco, 32 graus. Vai ser assim o dia hoje no Brasil. Chuva em toda essa área. Pode botar na tela, Alex, por favor. Essa área verde escura aqui, olha, com chuva pra caramba aqui na faixa mais a oeste do Brasil. Chuva também em toda essa área verde. Só aqui no centro, aqui, ó, Bahia e em todo o estado de Minas Gerais, exceto no Triângulo Mineiro, também calorão, né, e pouca chuva, tá? Bom, é isso aí. Vamos começar com o noticiário político. Não, vamos não. Vou falar mais do calor aqui. Tem previsão da meteorologia para onda de calor que vai assolar o carnaval. Então, está aí na tela para vocês uma matéria da Folha de São Paulo dizendo como será o nosso carnaval. Fevereiro chega ao fim nesta sexta, como um dos meses mais quentes da história na região metropolitana de São Paulo, desde que começaram a ser medidas as temperaturas em 1943. E março deve seguir assim também. Os meteorologistas do INMET e da Defesa Civil do Estado de São Paulo analisam os dados climatológicos dos próximos dias e a tendência é que confirmem nesta quinta, hoje, a primeira onda de calor em São Paulo este ano, que deve perdurar por todo o carnaval.
Eu achei que tinha tido outras ondas de calor por aqui, porque os dias dessa semana foram tão quentes, né? Ontem eu suei a cântaros em casa, trabalhando, e estava muito quente. Então isso não caracteriza uma onda de calor? Mas vamos lá, neste ano oficialmente o país teve apenas 3 ondas de calor, todas elas no Rio Grande do Sul. Atualmente os gaúchos vivem a terceira. E de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, uma onda de calor se caracteriza por temperaturas máximas diárias que ultrapassam 5 graus Celsius ou mais a média mensal durante no mínimo 5 dias consecutivos. Quer dizer, não diz respeito só à temperatura muito alta, é um período, né? Número de dias, pelo menos 5 dias. Enquanto a média climatológica de fevereiro na capital é de 29 graus Celsius, a de março é 1 grau a menos, 28. Assim, será uma onda de calor se os termômetros marcarem temperaturas acima entre 33 e 35 graus Celsius nos próximos dias. Deus me livre, hein? Calor combina com carnaval, pelo menos, né? Só que junto com o calor vem o quê? Chuvarada. Então, acautele-se, né? Porque diz aqui a reportagem do UOL que de 1º a 25 de fevereiro a média da temperatura foi de 31,7, 2,7 graus acima da média climatológica. Beleza? Vamos começar a falar sobre a intrincada questão da relação Brasil-Estados Unidos, que tem sido detonada, tripudiada por deputados da extrema-direita que se preparam, né, num projeto de desmoralização do ministro Alexandre de Moraes para pedir a intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos do Brasil. Que vergonha, que vexame. Isso tudo está descrito no Código Penal e na lei dos crimes contra a pátria, na antiga, né, no sucedâneo da Lei de Segurança Nacional, como um crime de lá da cadeia, pedir intervenção de um outro país aqui no Brasil para resolver um problema interno. Essa conspiração do Bananinha e tudo que acontece ao redor dessa história toda vai dar muita confusão ainda, porque é evidente que é uma articulação que tem por objetivo anular a soberania brasileira, né? Com a ajuda desses acelerados lá dos Estados Unidos que, enfim, que se arvoram em defensores do direito à plena liberdade de expressão e assim vão criando dificuldades aí que podem redundar em relações diplomáticas muito tensas daqui para frente. Como é que será que o governo dos Estados Unidos vai agir em função dessas fake news que viraram processos judiciais lá nos Estados Unidos, né? E está aqui, olha, na minha... Deixa eu tirar esse negócio daqui da frente aqui. Está aqui na minha tela uma reportagem dizendo aqui, olha, que o governo Lula rejeita politizar... Gente, entrou uma coisa aqui no meu computador que eu vou ter que tirar daqui, porque isso aqui não vai me atrapalhar muito durante o programa de hoje. Mas vamos lá. Pode pôr na tela, Alex, está aí. Ó. O governo Lula rejeita politizar decisões judiciais e diz que os Estados Unidos distorcem as ordens do Supremo Tribunal Federal. A declaração ocorre em resposta a uma nota publicada no X que faz referência implícita ao caso do Rumble contra Moraes. O que é isso aqui? Você sabe que a Rumble, essa plataforma associada à Truth Social, que é a rede social do Trump, entrou na Justiça da Flórida com uma ação dizendo que querem, enfim, anular decisões judiciais tomadas pela Suprema Corte do Brasil com base numa sentença cuja liminar já foi negada, né, de um juiz de primeira instância lá da Flórida. É brincadeira isso, né? Mas vamos aqui ao que diz a reportagem no portal ICL Notícias. Olha, o governo Lula rejeita, então, politizar as decisões judiciais. O governo Lula, por meio do Itamaraty, afirmou nesta quarta-feira que o governo Donald Trump distorce o sentido das ordens do ministro Alexandre de Moraes do STF, que rejeita a tentativa de politizar as decisões judiciais. Aspas. O governo brasileiro rejeita com firmeza qualquer tentativa de politizar decisões judiciais e ressalta a importância do respeito ao princípio republicano da independência dos poderes contemplado na Constituição Federal Brasileira de 1988, afirma o Ministério das Relações Exteriores. O comunicado afirma que o governo brasileiro foi pego de surpresa por uma nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o correspondente lá, o órgão homólogo ao Itamaraty nos Estados Unidos, né? Que diz que, a respeito da ação judicial movida por empresas privadas daquele país para eximirem-se do cumprimento de decisões
da Suprema Corte Brasileira. Quer dizer, essa é a argumentação. A declaração ocorre em resposta a uma nota publicada no X pelo Escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento, que fez uma referência implícita ao caso do Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O respeito pela soberania é uma via de mão dupla com todos os parceiros dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, escreveu o perfil do Escritório do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado no X. Bloquear, isso aqui tudo aspiado, tá, gente, com aspas. Bloquear o acesso à informação e impor multas a empresas sediadas nos Estados Unidos por se recusarem a censurar pessoas que vivem nos Estados Unidos é incompatível com valores democráticos, incluindo a liberdade de expressão. É tamanha a distorção disso aqui que fica até difícil de argumentar, porque é um outro patamar, né? Em que a realidade não conversa com essa argumentação aqui. Porque essa alegação de que é censura são brasileiros que se refugiaram nos Estados Unidos, e aqui eu estou falando de Alan dos Santos, né? Mas há outros, na Espanha, há na Argentina, há em todo lugar. Mas nesse caso aqui, são brasileiros que foram abrigados lá nos Estados Unidos de maneira irregular, que estão pedidos pela justiça brasileira e que estão lá conspirando o tempo inteiro contra a soberania do Brasil. Por quê? Porque acreditam que São Donald Trump vai poder mudar o resultado da eleição do ano passado, que Bolsonaro perdeu na urna, né? E também criar embaraços para o ministro, que certamente apresentará um relatório muito consistente e muito contundente, que redundará na condenação do chefe dessa gangue, que se chama Jair Messias Bolsonaro, né? Então está aqui criado o clima para uma crise diplomática decorrente de um processo, primeiro legislativo e outro judicial, por duas investidas, né? Que tem por objetivo constranger o governo brasileiro na sua soberania, tá? A pasta lá, o Ministério das Relações Exteriores americano, que é o Departamento de Estado, diz o seguinte: a liberdade de expressão deve ser exercida no Brasil em consonância com os demais preceitos legais vigentes, sobretudo os de natureza criminal. Depois cita que o Estado e as instituições foram alvo de uma orquestração antidemocrática. Os fatos envolvendo a tentativa de golpe contra a soberania popular após as eleições presidenciais de 22 são objeto de ação em curso no Poder Judiciário brasileiro, diz aqui a nota do Itamaraty, né? É um absurdo. Olha, aliás, está acontecendo tanto absurdo. Agora, por quê? Por que isso tudo está acontecendo? Porque nós temos um quadro de fato, um quadro criado, um quadro grave, de fato criado pela insistência desses golpistas de solapar as instituições brasileiras, especificamente o Supremo Tribunal Federal, que constituiu a grande e legítima barreira pelas salvaguardas democráticas, né? O Supremo salvou a nossa democracia, mas não é só isso, não é só isso. O Jamil Chad está informando hoje na sua coluna do UOL que tem mais coisa do que isso no horizonte. Qual é o objetivo? Também é a eleição de 2026, quer dizer, está se preparando a cama para uma grande confusão aí que conturbe o ambiente da eleição de 2026. O que o Jamil está contando aqui para a gente no UOL? O governo de Donald Trump considera que a eleição no Brasil em 26 é uma peça fundamental para os seus planos de consolidar uma agenda conservadora no hemisfério ocidental, barrar o avanço da China no continente e construir uma nova ordem internacional. Nesta semana, a Casa Branca deu a largada para uma ofensiva contra o Brasil, instrumentalizando a proposta de censura contra plataformas digitais como desculpa para mandar alertas ao país e ameaçar com a suspensão de vistos para autoridades que cometem atos de censura. Fontes do governo confirmaram ao UOL que a ofensiva tem só um objetivo: criar as condições ideais para que em 2026 a eleição no Brasil seja marcada por uma ampla atuação das plataformas digitais em apoio ao bolsonarismo. Nesta quarta-feira, ontem, portanto, um comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, como eu já disse aqui, aprovou um projeto de lei que pede o fim dos vistos e a deportação de autoridades estrangeiras que adotem censura contra empresas americanas ou pessoas nos Estados Unidos, que não está ocorrendo, né? Durante o debate, os deputados republicanos deixaram claro que a inspiração para a lei havia sido a atitude do Brasil contra a plataforma X. Ou seja, estão se condoendo pela empresa do Elon Musk, né? E aí, minutos depois, foi a vez do Departamento de Estado fazer um alerta ao Brasil indicando que a censura não é compatível com a democracia. O texto foi lido como uma ameaça.
Um dia antes, diz aqui o Jamil Chad, o Elon Musk sugeriu que poderia confiscar bens do ministro Alexandre de Moraes, enquanto a base mais radical do Partido Republicano passou a fustigar o Brasil e a denunciar uma suposta ditadura. Ao mesmo tempo, um processo legal foi iniciado nos Estados Unidos contra o ministro brasileiro. Quem é que move todas essas pedras? Quem é que é o motor desse processo? Chama-se Eduardo Bolsonaro, né? É o pior de todos daquela família e é o mais bem engendrado, né, com a extrema-direita global, porque é ele quem acaba representando o nosso fascismo brasileiro, aqui, o nosso nacional-populismo, né, o bolsonarismo, e é ele quem conecta isso com gente como o Bannon, como o Elon Musk e como os deputados, né, que fizeram aprovar numa comissão, por enquanto, essa nota pedindo a cassação de visto do ministro Alexandre de Moraes, um projeto personalíssimo, né? Só que isso deu uma confusão lá, porque os democratas querem incluir também países europeus, onde há legislações tão rigorosas quanto as do Brasil, né? E aí a extensão disso, para não caracterizar pressão contra um caso específico, que é o caso brasileiro, isso ainda vai dar muito pano para manga. Vamos ver se vai ser aprovado, se não vai. Agora, com o poder que os republicanos têm hoje em mãos, é possível que seja aprovado. Mas vamos ver o que disse o Eduardo Bananinha sobre isso? Não, não é isso não, Alex, é o print de tela do... Tá aí, olha. Ele falando sobre a reunião que manteve com deputados americanos, especificamente com a deputada Maria Salazar, que foi quem apresentou esse projeto. O que ele diz? Nessa reunião comigo e com o Figueiredo sabe quem que é, né? Figueiredo é o Paulo Figueiredo, é o neto do último ditador brasileiro e é aquele sujeito que está lá fugido nos Estados Unidos, fugindo aqui dos processos judiciais da incorporadora dele, né? Que deu um golpe lá no Rio de Janeiro e foi multado em muitos milhões de reais porque lesou muita gente. Então, o Paulo Figueiredo está escondido lá, mas não está escondido só da censura das autoridades judiciais brasileiras, está escondido das vigarices dos seus negócios, né? Vamos ver aí o que disse o Bananinha. Nessa reunião comigo e com o Figueiredo, Paulo Figueiredo, a deputada Maria Salazar se comprometeu a reapresentar o projeto de lei, que é o trâmite correto regimental dos Estados Unidos. No mesmo dia, quando saímos da reunião com ela, nós fomos no comitê judiciário do Jim Jordan e também conseguimos falar com ele. Ele se comprometeu a dar celeridade e está cumprindo. Portanto, está aí, né, o lobista do golpe, o lobista, o Eduardo Bananinha, Eduardo Bolsonaro, falando sobre o seu périplo lá por gabinetes de parlamentares americanos, nessa tentativa de intimidar e constranger o Brasil. Voltando aqui ao texto do Jamil, ele afirma aqui que a omissão e a nova narrativa fazem parte de uma estratégia deliberada também nos Estados Unidos, onde os autores dos ataques de 6 de janeiro de 2021 contra o Capitólio foram perdoados e hoje estão classificados como heróis, né? Na hora que a Terra não gira, ela realmente capota, né? Pode tirar, Alex, da tela aí. Eu vou continuar nesse assunto aqui, tá? Vamos ver o que está acontecendo aqui institucionalmente falando, na relação entre governos. Quero mostrar para vocês uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. O governo Lula acusa a diplomacia dos Estados Unidos de distorcer e politizar uma decisão judicial de Moraes. E aqui a coisa começa a ficar complicada. Por quê? É um problema que dizia respeito ao Alexandre de Moraes e aos bolsonaristas. Agora já não é mais, isso envolve o Estado brasileiro. E aí o Palácio do Planalto é obrigado a sair em defesa do ministro Alexandre de Moraes, né? E a diplomacia brasileira foi acionada e está movendo o processo. O que diz aqui a matéria do Estadão de São Paulo? O governo Lula acusou o governo americano de politizar decisões judiciais nesta quarta, dia 26, ontem, após uma crítica pública à liberdade de expressão no Brasil feita pelo Departamento de Estado. No post, a chancelaria americana diz que bloquear informações e multar empresas, numa referência àquilo que aconteceu em relação à plataforma Rumble, é antidemocrático. E aí eu pergunto para você, mas é democrático permitir que uma empresa americana, uma empresa estrangeira, que não tem um escritório, não tem sequer uma caixa postal, não tem um advogado para receber uma intimação, permaneça operando, lucrando no Brasil e ainda afrontando o sistema judicial e também disseminando desconfiança sobre o sistema eleitoral, que, aliás, é muito melhor do que o sistema americano, né? Isso é de uma
de uma vigarice inacreditável. Aliás, não é só uma vigarice, é também crime. Alex, me fala se tem aí o print da lei que define, da lei que define o que é o crime de lesa pátria. Tem? Então põe na tela, por favor. Vamos ver o que diz. Olha, é a lei 8.870, crime de lesa pátria. Antes de a gente continuar com isso, Alex, por favor, vamos colocar uma outra coisa. Explicar para vocês o que é o crime de lesa pátria na prática, tá? Vocês vão ver, provavelmente já viram, já conhecem, mas vejam como se enquadra com uma luva. Eu quero que você ponha para mim, Alex, por favor, aquele surto do senador Marcos Duval. Pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. E ele fala um palavrão depois, que eu não vou reproduzir aqui, porque não interessa, né? Agora, o palavrão não é tão pernicioso quanto esse raciocínio dele. Gente, pedir para os Estados Unidos invadirem o Brasil. Estados Unidos invadam o Brasil porque sozinho esse miserável não consegue nada. Pode uma coisa dessa? Isso é senador da República, né? E vou dizer para vocês o seguinte, a qualidade moral desse sujeito aqui beira o resto do chão, é zero absoluto. Você se lembra que ele tentou constranger o ministro Alexandre de Moraes numa armação totalmente estabanada aí junto com Alan dos Santos, Bolsonaro, com o Daniel Silveira, né? Fizeram uma atrapalhada gigante, o cara botou uma escuta no corpo dele, provavelmente equipamentos do GSI, do general Heleno, e foi lá tentar constranger o ministro Alexandre de Moraes para mudar, para tentar remover o ministro Alexandre de Moraes, que eles consideram uma barreira, né? E eu queria ter o respeito que esse Alexandre de Moraes tem, sabia? Mas, enfim, vocês viram o que ele falou, vocês viram e ouviram. Por favor, invadam o Brasil, pediu ele. Isso é comportamento de alguém que se diz patriota? Hã? Fala sério. Vamos ver como é que a legislação define isso, então. Volta à Lei 8.870, por favor. Lei 8.870, que, entre outras coisas, define o que é o crime de lesa pátria. No artigo 8º, ela fala isso que você está lendo aí na tela. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Reclusão de 3 a 15 anos. Parágrafo único, ocorrendo a guerra ou sendo desencadeados os atos de hostilidade, a pena aumenta-se até o dobro. No artigo 9º, essa lei fala que tentar submeter o território nacional, parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país, dá pena de reclusão de 4 a 20 anos. Seria muito bom que esse Marcos Duval passasse os próximos 20 anos na cadeia por essa afronta. Você não acha? E o parágrafo único do artigo 9º diz que, se de fato resultar lesão corporal grave, a pena aumenta-se de 1/3, se resulta em morte, aumenta, não é o caso. Artigo 10º, vamos ver o que diz esse artigo. Aliciar indivíduos de outro país para invasão do território nacional, reclusão de 3 a 10 anos. E ocorrendo a invasão, né, se o apelo desse acelerado, desse Marcos Duval funcionar, se os Estados Unidos invadirem o Brasil, ele vai para a cadeia, né, de 6 a 20 anos, é o que diz essa legislação, tá bom? Então tá aí os patriotas, né, dizendo que é preciso invadir o Brasil. Vamos tirar o Xandão de lá, vamos acabar. Quem esses caras pensam que são? Eles têm uma Constituição lá e acham que isso é alguma vantagem. É totalmente absurdo isso, né? E aqui o perigo disso é que é o seguinte, notícia falsa, esse xadrez 4D que eles jogam, acaba virando fato de natureza legislativa, fato judicial, né? Olha, mas num governo de malucos, e aqui eu não falo maluco porque eu estou dizendo que eles têm algum problema neurológico, nada disso, entendeu? Estou dizendo que é maluco pelas atitudes que tem, né? Pelo histrionismo de algumas atitudes, digamos assim, pela falta de compostura, por tudo isso que a gente tem visto nos últimos dias. Olha, vou mostrar para vocês aqui uma matéria do G1, em seguida a gente vai assistir um videozinho, se você ainda não viu, se prepare, mas isso rodou as redes sociais no dia de ontem e eu acho que você já viu. De qualquer forma, está aqui matéria do G1 dizendo o seguinte, ó, lembra o anticristo, assustador. O que é isso? São críticas dentro da própria rede social do Trump, porque ele postou ontem, gente, um vídeo aberrante, né, mostrando, feito com inteligência artificial, mostrando
lá o resort que ele quer construir na faixa de Gaza, e olha, com requinte de crueldade, sabe? Vocês vão ver estátua de ouro, o Elon Musk distribuindo dinheiro lá, é uma coisa de uma indecência. Alex, por favor, põe aí, vamos assustar as pessoas logo de manhã, porque eu tenho certeza que todo mundo vai perder o sono agora e ficar animadão. Põe aí, Alex. Set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza #1. Gente, é tão ridículo. Vocês repararam? Alex, eu vou pedir para você colocar de novo o vídeo, tira o áudio que eu quero comentar aqui, chamar a atenção de vocês para alguns detalhes que tem nessa obra. Olha só, ele pergunta o que vem depois, né? Aí tem os túneis, né? A família chegando na praia e tá aí o paraíso prometido pelo Trump, tá? O Elon Musk comendo comida árabe, bailarinas dançando a dança do ventre. Olha só, lá no fundo a Trump Tower, ou o Trump dançando com a bailarina pelada e o Elon Musk jogando dinheiro. Aí a Trump Tower do Trump. Olha a estátua. É ridículo, mas está acontecendo lá. E aí né, os americanos estão começando a desconfiar, né, que fizeram uma escolha insensata. Vamos lá para a matéria do G1 aqui. Se você gostou do vídeo, se não tinha visto ainda, não se assusta não, tá? Olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi alvo de críticas dentro da própria rede social após postar na quarta ontem esse vídeo aí gerado por inteligência artificial, mostrando esse resort de luxo na faixa de Gaza. É um absurdo, né? Aquela região completamente devastada hoje por bombas americanas, inclusive. Os Estados Unidos gastaram 18 bilhões de dólares na destruição da faixa de Gaza. Mas diz aqui a reportagem, entre os pontos que mais incomodaram os usuários está a cena em que Trump aparece representado por aquela estátua gigante de ouro, né? Tá aqui, olha, no centro aqui da foto. Você viu aí. O vídeo foi publicado na Truth Social, que é a rede social lançada pelo republicano em 2022. A maioria dos usuários da plataforma é composta por conservadores e apoiadores de Trump. Aqui no Brasil tem outros desdobramentos, viu, gente? Eu vou já mostrar para vocês. Eu queria dizer que daqui a pouquinho eu vou dar uma dica para você de um bom investimento, tá? Eu vou só esgotar esse assunto aqui e já venho com esse pequeno comercialzinho em causa própria aqui do ICL. Olha, no Financial Times, na tela, por favor, Alex, tá aí. Olha, Trump ameaça impor tarifas de 25% sobre produtos da União Europeia. Ele disse que essas tarifas serão anunciadas muito em breve, serão de 25% no geral. Então, as tretas do Trump, né, vão a leste e ao sul. Donald Trump ameaçou nesta quarta-feira impor 25% de tarifas sobre bens da União Europeia, afirmando que o bloco foi formado para prejudicar os Estados Unidos. Os comentários foram feitos durante a primeira reunião de gabinete do segundo mandato de Trump, que contou com a presença de Elon Musk, o bilionário encarregado pelo presidente de cortar os gastos governamentais. Aspas. Tomamos uma decisão e anunciaremos muito em breve, disse Trump, quando questionado sobre seus planos para as tarifas da União Europeia. Será de 25% no geral, será aplicado a carros e a todas as outras coisas. Os comentários de Trump aumentaram a perspectiva de uma ampla guerra comercial transatlântica que pode prejudicar tanto as economias dos Estados Unidos quanto a europeia e causar mais danos às já frágeis relações diplomáticas entre os aliados ocidentais. Fico imaginando aqui, se essa crise realmente escalar, o que vai acontecer, por exemplo, com a organização do Tratado Atlântico Norte? Porque hoje os americanos estão em rota de colisão acelerada com os europeus, né? Especialmente quando o tema é a guerra da Ucrânia. O Trump resolveu se meter ali, mudou mudou de lado, né? Foi uma espécie de apostasia militar e agora está negociando com os russos, né? Que eram os inimigos nessa guerra aí que tantas vezes ameaçou virar um conflito nuclear e tudo mais. E agora nós estamos vendo um racha no contexto da OTAN. Europa de um lado, Estados Unidos de outro, né? Forçando a barra lá para encerrar de qualquer maneira uma guerra em benefício
dos interesses comerciais dos aliados do governo, por exemplo, as terras raras da Ucrânia. Bom, a reportagem do Valor diz que o Trump também está se preparando para implementar tarifas de 25% sobre Canadá e México, e a Casa Branca tenta controlar a imigração ilegal e o tráfico de fentanil nas fronteiras. O presidente americano prometeu impor tarifas sobre esses dois países e a China desde o começo do seu segundo mandato. Só que, por enquanto, entraram em vigor apenas as medidas contra Pequim. E durante o seu primeiro mandato, o Trump também ameaçou impor várias tarifas que acabaram não se concretizando, né? Por falar em Trump, gente, este homem que é tão, enfim, tão cheio de esquisitices, resolveu fazer um negócio agora com a cidadania americana. A matéria também aqui no site do G1 fala sobre o Golden Card, ou Gold Card de Trump, o que são e como funcionam os vistos parecidos ao redor do mundo. O que o cara fez? O cara falou o seguinte ontem, olha, eu vou vender o visto chamado visto Gold, categoria ouro, para quem me pagar até 5 milhões de dólares, tá? 5 milhões de dólares é a proposta que ele fez. Então fica muito claro que o problema do Trump não é contra imigrante, é contra imigrante pobre, né? Porque se o cara for rico, tiver 5 milhões de dólares, ele compra esse passaporte do Trump. Agora, vocês não acham que chega a ser ofensivo um presidente da República vender um título de cidadania para quem tem dinheiro, enquanto expulsa os pobres, né, de qualquer maneira, deportando com algemas e grilhões e tudo mais? Gente aí que foi para lá para ganhar a vida humildemente, porque não encontra essa condição nos seus países. É um absurdo, não é? Fala sério. Então, se você que é pobre, está ameaçado de ser expulso dos Estados Unidos, está morando lá como clandestino, junte 5 milhões de dólares e suborne esse presidente americano aí, porque ele vai ficar muito feliz em receber o seu dinheiro e dar a você tudo aquilo que ele nega aos bagrinhos da imigração. O pessoal que vai pelo México, que pula o muro, que morre no deserto, numa caminhada insana, né? O problema do Trump não é o imigrante, é o pobre, né? É contra isso que ele luta. Bom, Flávio Bolsonaro deve ter tido uma noite legal. Não é só por causa dessas coisas de Trump, Bolsonaro, não. É porque o ministro Gilmar Mendes, olha, deu mais uma ajudinha para ele reaver sua tranquilidade e trancou definitivamente, né, uma tentativa de reabilitar os processos, as denúncias de rachadinha contra ele. Aliás, gente, é uma vergonha a maneira como o judiciário protege esse cara, não é não? Ele consegue tudo, com todas as instâncias, com o Ministério Público, né? Enfim, perderam prazo para recorrer. Olha, o Ministério Público do Rio de Janeiro perdeu um prazo. O processo contra ele foi anulado por um ato formal do Ministério Público que não seguiu os prazos. E como diz o Brocard, né, o direito não assiste aos que dormem. E aí, quando ele assiste aos que dormem, vem lá um ministro como Gilmar Mendes e acaba facilitando as coisas para quem deveria estar respondendo da justiça, né? Olha só a manchete aí no site do UOL: STF rejeita 2 recursos para reabrir os casos da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Eu preciso subir a minha página aqui que não quer subir. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá, consegui. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal rejeitou 2 recursos do Ministério Público do Rio relacionados ao caso que acusa o senador Flávio Bolsonaro de prática de rachadinha. A decisão do Tribunal de Justiça do Rio em arquivar o caso violou o Código Penal, é a alegação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Contudo, o ministro ponderou que o Ministério Público não demonstrou interesse processual no recurso porque a própria promotoria pediu o arquivamento da denúncia. A anulação das provas colhidas no caso não impede o oferecimento de nova denúncia, afirmou o Gilmar Mendes. O magistrado ressaltou ainda que o Ministério Público do Rio, ao apresentar o pedido de arquivamento, reconheceu que a denúncia apresentada não teria provas suficientes para sustentar o prosseguimento do caso. Gente, vocês querem prova da rachadinha? É só ler o livro da Juliana Dalpiva, né, chamado O Negócio do Jair. E vocês vão ver que está tudo lá. É muito difícil entender que os juízes fechem os olhos assim de uma forma tão contundente a coisas que são tão evidentes, né? Olha, tem mais nessa notícia aqui. A promotoria questionou a competência do TJ para julgar o caso, né? O relator lembrou que o Ministério Público perdeu o prazo
para recorrer contra a decisão do tribunal que reconheceu o órgão especial da Corte Fluminense como foro competente para processar o caso das rachadinhas, de modo que a questão transitou em julgado. Ou seja, os promotores e procuradores do Rio de Janeiro perderam um prazo, né? Isso é coisa que quem cuida nos escritórios de advocacia é o estagiário. Mas, enfim, faltou competência. Aliás, a falta de competência em certos momentos históricos da vida do Ministério Público é algo aberrante, né? Vocês se lembram? Quem não se lembra deve ter lido isso ou estudado as aulas de história, que o Aristides Junqueira, que era o Procurador-Geral da República no tempo do Collor, facilitou muitas coisas para o Fernando Collor de Mello, porque o processo tinha uma prova, um computador que foi periciado e foi juntado aos autos como prova no processo, né? Só que sem ordem judicial. E aí essa prova foi anulada e o Collor ficou livre até hoje. Está livre até hoje, hein? Aliás, o Collor está livre até hoje, embora condenado à prisão. Está quietinho aqui, ó, e ninguém fala nada. Daqui a pouco prescreve. Bom, já falei sobre isso, agora eu vou falar para vocês sobre algo que está acontecendo aqui no ICL. Nós tivemos aqui, anteontem, a entrevista que a Juliana Dalpiva fez com o Marcelo e a Vera Paiva, que são os filhos do ex-deputado Rubens Paiva, e foi muito emocionante essa entrevista. O ICL resolveu, então, deixar, normalmente não tem replay, mas dessa vez teve replay, e esse replay está aí no ar. Vocês podem assistir essa entrevista se já não assistiram. E tá, o meu companheiro aqui, o Alex, está me dando aqui uma dica aqui. De qualquer forma, o replay continua aberto, né? E aí você, para assistir, você vai ao site do ICL, eu vou já dar aqui para você o link, e você pode aproveitar para se tornar um dos apoiadores do ICL. Esse apoio significa que você vai ter a chance de ter mais de 300 cursos para você. Você pode cursar qualquer um, inglês, mandarim, Python, enfim, tudo. Tem curso para tudo que você pode pensar em fazer. E, além disso, você pode aproveitar, né, para ajudar uma outra pessoa. Se você virar membro solidário do ICL, você pagando R$ 62,00 por mês, você dá a alguém o direito de estudar, de alguém que não tem condição de fazer esse pagamento. E, além de todos os serviços, você ainda ganha de presente esse jornalismo tão honesto que a gente faz aqui. Honesto por quê? Porque ele tem uma forma de financiamento que não passa pela publicidade, que constrange os órgãos de imprensa. Então, o ICL criou uma forma nova de financiar o jornalismo vendendo esses cursos. E você pode comprar o acesso a eles, porque vai ser muito produtivo para você, tá bom? Põe na tela, por favor, a promoção de hoje, Alex. Vamos ver. Olha só. Esse aí é o Sou ICL, né? São camisetas das lojas aqui, olha. Camisetas alusivas ao Ainda Estou Aqui, né? E o link para isso é esse aí, olha, souicl.com.br, tá? Se você quiser comprar as nossas camisetas aqui, você vai ter 15% de desconto para assinante. E eu repito que se você quiser... E tem livro também, o Alex está me falando? Tá aí, ó, tem livros também. São 5 livros, né? De Marilena Chauí, tem do Gessé Souza, tem... Não estou conseguindo ler daqui, está muito pequenininho aqui no... Jefferson Tenório. Fala aí, Alex, o que mais? Nassim Taleb. Tá, gente, é uma promoção 15%, olha, uma seleção de livros do Sou ICL na nossa lojinha. Você aproveita e compra tudo baratinho. Olha, tá aí o link para você, souicl.com.br, tá bom? É isso aí. E olha, recomendo muito. Se você ainda não é apoiador do ICL, apoie. Sabe quanto custa por mês? É uma taça de vinho ou uma dose de um uísque de 8 anos, tá bom? E você tem todas as informações, todos os cursos, você tem uma série de brindes e você ainda pode ajudar alguém que não tem condição a fazer esses cursos e agregar valor à sua vida profissional, tá bom? Barraco na Band, aconteceu lá, olha só, o Sérgio Maurício, o narrador, foi afastado, tá aí na tela para vocês. Afastado da Band por quê? Porque ofendeu a Erika Hilton. O que aconteceu? O narrador Sérgio Maurício foi afastado provisoriamente pela Band após ofender a deputada Erika Hilton, e ele fez isso com um post feito no domingo, dia 23, na sua conta do X, do ex-Twitter. O caso pegou mal nos bastidores e também junto a fãs da Fórmula 1. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, a mudança ocorreu de última hora por determinação da direção da Band.
Na publicação, o Sérgio disse que Érica era, olha só na cabeça do cara, meu Deus do céu, como é que pode ter gente tão preconceituosa assim? Chamou ela de fake news humana, essa coisa. Procurado, Sérgio negou que o perfil seja dele e afirmou que não é a primeira vez que pessoas de forma maliciosa criam perfis falsos ou reproduzem falas inverídicas usando a minha imagem. Segundo ele, alguém se apossou de sua foto e de seu número de telefone para fazer esse perfil. Não conheço e nada tenho contra ou a favor da deputada Érica Hilton. Fiquei sabendo disso através da minha chefia. O mais incrível é que tenho que me defender disso. Estou tomando as providências jurídicas. E aqui, um sublídio aqui dizendo que a Érica Hilton ainda não se pronunciou. Diz aqui o texto que o narrador foi afastado das primeiras transmissões da Fórmula 1 de 2025. Os primeiros treinos foram exibidos nesta quarta-feira, ontem, nas vozes de Napoleão de Almeida e Ivan Bruno no Band Esportes, que é o canal esportivo no grupo. O perfil dele contava com mais de 30 mil seguidores. Nessa conta eram postadas fotos de bastidores das transmissões da Band com frequência. A conta era divulgada por contas oficiais da Band desde a sua contratação da emissora em 2021. Quero falar sobre um outro absurdo agora que está aqui logo na ordem, aqui na ordem do meu roteiro, que é a situação do deputado Renato Freitas. Gente, vejam isso. De novo, o Renato na mira dos colegas, né, que não concordam com ele, que o consideram uma afronta, porque ele é representante de uma camada da população que os deputados lá no Paraná não engolem, especialmente esse, Tito Barrichello. Tito Barrichello é um valentão da bancada da bala e diz que o Renato quebrou o decoro. Por que o Renato quebrou o decoro? Vou mostrar para vocês aqui a confusão inteira. Tinha uma sessão lá na comissão e alguém começou a fazer gracinhas lá enquanto o Renato falava. Ele ficou incomodado e reclamou. Vamos ver exatamente toda a cena da confusão. É um vídeo de 2 minutinhos. Põe para nós, Alex, por favor. O senhor tem algum problema? Porque você já está me incomodando. Você não tem educação, você quer ter evidência aqui na sala da CCJ. Estou falando exatamente com você, rapaz. Porque se você começar a fazer mímicas, dar gargalhadas e interferir na minha atuação parlamentar, eu vou pedir para que o senhor se retire. Deputado, é da minha assessoria o Tanto parlamentar. faz, para mim não me importa. E o senhor não manda aqui na CCJ. Eu te desrespeito? Você não manda na CCJ, mas ninguém está sendo respeitado. O senhor é um homem então público. O senhor me desrespeita. O senhor tem que suportar o que as pessoas se manifestam. Ou não, o senhor não consegue se ver ficar uma pessoa um palhaço ao seu seu lado fazendo mímica, eu vou me importar. As pessoas que discordam do senhor são palhaços, então? Senhor presidente, você não de mim, olha para trás aí. Eu peço, você, nós não vamos ficar discutindo. O senhor não vai pedir para ser aqui, ele vai dizer que é da minha assessoria e vai permanecer aqui na CCJ. O senhor não manda aqui. O senhor faça a leitura do seu documento. Eu faço o que eu quiser, quem é você, coronelzinho? Aqui tem regra. Aqui você não manda. Aqui tem regra, deputado, o senhor não manda aqui. E você não cria regra. Baixa a tua bola, deputado. Você que baixa a sua bola, rapaz. Coronelzinho de meia pataca. Olha, eu exijo o respeito, Vossa Excelência, que não tem coronelzinho. Então exija dele e exija daquele rapaz. Vossa Excelência, então exija dele e exija daquele rapaz. Não tenha medo do senhor que é corrupto. Vossa Excelência trata o senhor como é ele corrupto. merece. Então não tem nem moral para falar comigo. E você é um coronelzinho. E você, palhaço... Busca o seu histórico. Posso buscar qualquer história. Bem seu não roubo o dinheiro do povo. Eu sei como mas eu, não roubo o dinheiro do conheço a sua povo. história. Eu não vem fazer teatro aqui nessa casa. Teatro estava eu fazendo conheço ele. a sua história. Teatro estava fazendo sua ele. Ficha e vou mostrar. Então mostre. Já deveria ter mostrado. Corrupto. Pois é, em função disso, né? O tal do deputado Tito Barrichello, sabe qual é o apelido dele, gente? Delegado Xerifão. Aí vem a questão, esses caras aí, reaças pra caramba, vivem defendendo o direito à liberdade de expressão, mas quando a liberdade de expressão funciona com uma crítica a ele, não, aí caça o deputado, né? A segunda cassação do Renato Freitas. A sina do Renato Freitas é ficar no alvo dessa gente terrível aí. Eles não engolem, sabe? Não engolem o cabelo, não engolem o fato de ser negro, porque sabe que, né, é uma sociedade extremamente racialista, né? E o Renato incomoda pelo que ele é, pela genética, pelo fenótipo e por tudo mais. E vive no alvo dessa gente.
Vamos voltar aqui para o texto da matéria. Policial civil que se apresenta como delegado de xerifão alega que ele ofendeu o deputado Márcio Pacheco durante a reunião da CCJ. Além disso, o delegado cita como motivos para o pedido de cassação o fato de o deputado ter chamado mais de uma vez o presidente da CCJ, ex-presidente da Assembleia, Adhemar Traiano, de corrupto, e depois um empurrão que ele teria dado num assessor parlamentar, esse aí que ficou implicando com ele durante a sessão. Tito é um antigo adversário de Renato Freitas na Assembleia. O petista por várias vezes teve discussões com o delegado, em geral relativas à segurança pública. O Renato critica duramente a atuação violenta da PM, que desde o início do governo Ratinho Júnior, em 2019, já matou mais de 2.300 pessoas. Tito defende a atuação dos policiais. Óbvio, né? Como todo sujeito muito reacionário, ele defende sim. Bom, gente, está acabando o programa de hoje. Eu só quero mostrar para vocês quem é a mais nova aliada da extrema-direita brasileira. Joana Prado, a feiticeira. Você lembra dela? Aquela... era minha amiga no tempo da Band. O camarim dela era ao lado do meu. Eu tenho respeito por ela, mas não posso deixar de criticar. Virou uma fanática religiosa, né? E ela e o Vitor Belfort, que é lutador de Vale Tudo, deram um show de intolerância religiosa. O casal afirma que o carnaval é uma festa voltada para a carne. A exposição... Imagina a feiticeira falando isso. Ah, isso é a exposição do corpo. O corpo dela, que toda noite, né, era visto nas televisões do Brasil inteiro. Aliás, era um grande elemento de atração de audiência lá na Band, tá? Então, agora virou uma carola, né, e está aí... rezando pela internet, sei lá, fazendo esses cultos aí ao moralismo. Eu acho engraçado, sinceramente, viu? Joana Prado, conhecida na década de 90 como feiticeira, compartilhou o vídeo nas redes sociais criticando, fazendo críticas moralistas e preconceituosas ao carnaval. Não vá ao carnaval, só tem gente pelada lá. Gente que, como eu, né, ao longo de anos, na década de 2000, usou o corpo para criar audiência, enfim, a gente sabe como é que é. Gente, é isso aí. Acabou aqui o programa. Daqui a pouquinho tem o N1. Eu só vou colocar no ar aqui mais uma vez o nosso marketing. Você aproveitar aí, então, aí as camisetas exclusivas Sou ICL, que é a nossa loja aqui, alusivas ao Ainda Estou Aqui. Aproveita, essa é a semana do Oscar. É super chique sair por aí com essas camisetas, que, aliás, estão muito bonitas, tá bom? Para comprar, aqui, ó, souicl.com.br, tá bom? Bom dia para você, obrigado. Amanhã sexta antes do carnaval, vai ser uma delícia, porque 4 dias de folga e a gente se encontra aqui, então, às 7 da manhã, tá bom? Tchau para você, obrigado, bom dia. Absolutamente impactados, emocionados, revoltados. São algumas das palavras que eu ouvi das pessoas que assistiram ao encontro da Juliana Dalpiva com o Marcelo Rubens Paiva e a Vera Paiva. Personagens do filme Ainda Estou Aqui, que está conquistando o mundo e que entraram em detalhes com a Juliana sobre essa história tão forte, sobre esse crime sem castigo. Muita gente está pedindo, não só para poder assistir de novo, mas para poder chamar os filhos, os pais, para poderem assistir junto a esse encontro da Juliana. E se você perdeu o encontro e quer assistir, eu tenho uma notícia boa para vocês. A gente vai liberar o replay por pouco tempo, mas para que todo mundo tenha essa chance. Essa história contada nesse encontro tem que chegar ao maior número de pessoas possível. E gratuitamente assista esse replay. E a gente vai também permitir que vocês tenham ali todos os presentes que no final do encontro a gente ofereceu para as pessoas em termos de condições para poder comprar o livro que a Juliana Dalpiva lançou sobre essa história e todas as outras coisas relacionadas ao ICL. Não perde esse encontro, não.